no livro de Mateus. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 17, verso 14. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. E eu gostaria que você desse uma atenção especial, porque nós vamos estar falando um assunto importante. A palavra de Deus é um assunto importante. Mateus, capítulo 17, verso 14, está escrito: E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. No verso 18: E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz que um homem, ele vai até Jesus e ele se ajoelha diante de Jesus e ele clama por misericórdia pelo seu filho. Ajoelhar-se diante de Jesus é a solução. Ajoelhar-se diante de Deus e buscar ajuda na fonte, você terá resposta. Ajoelhar-se diante de Deus, olhar para o céu e clamar o nome de Cristo é a opção correta. É lá, no trono da graça, diante de Cristo, é que você vai conseguir resposta para esta questão difícil que você está passando. Eu vou deixar claro aqui hoje, nesta mensagem, que tem algumas questões, algumas curas, algumas respostas que você não vai encontrar aqui na terra. Acompanhe essa mensagem para você ver. E este homem, ele se ajoelha diante de Jesus. Olha o versículo 15, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático. Irmãos, ele era lunático, perturbado, ele sofria pressão espiritual e maligna. O assunto dele era espiritual, o sofrimento dele era espiritual, não era físico. Ele era uma pessoa totalmente perturbada. Alguns pensavam, segundo os historiadores, que era epilepsia e que era causada pela lua, porque os ataques eram piores na mudança de fases e na lua cheia. Na verdade, ela era causada por um espírito maligno, por um demônio que atacava ele nesses períodos, para fazer com que os outros pensassem que a lua cheia era a causa do problema. Então o diabo atacava ele nessas fases para enganar, para que o diabo não fosse detectado trabalhando na vida daquele jovem. E o pai sofria muito com ele. E o assunto, a doença, a enfermidade,
o sofrimento que ele estava passando, aquele jovem, era causado por um espírito maligno. E a Bíblia diz que esse pai, ele se ajoelha diante de Cristo e ele disse: Jesus, tem misericórdia do meu filho, ele é lunático e sofre muito. Olha o que ele diz no 15, irmão, no verso 15: pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O diabo estava fazendo de tudo para matar o filho daquele homem. Jogava ele no fogo, jogava ele na água. Aquele jovem tinha que ser vigiado 24 horas por dia, principalmente na lua cheia, ou na virada de lua, que o diabo atacava ele, para todo mundo achar que era algo da lua nova ou da lua cheia. Não, era causado por um espírito maligno. Tem enfermidade que é espiritual. Tem coisas que acontecem na vida do homem que é espiritual. Tem situações que não vai ser diagnosticado pelo médico, não vai ser diagnosticado pelo psiquiatra, nem pelo psicólogo. Eu não estou aqui pregando contra psiquiatra, nem psicólogo, nem médico clínico ou contra a medicina. Longe de mim, muito pelo contrário, a medicina é uma bênção na terra e Deus usa os médicos. Eu não estou pregando contra a medicina, mas tem situações que é espiritual e a cura não se encontra na medicina. A cura não se encontra na psiquiatria ou na psicologia. Se o assunto é espiritual, tem que ser tratado espiritualmente. No caso desse jovem, que era lunático e sofria muito, e era jogado no fogo e muitas vezes na água, não era uma doença física, não era um problema no cérebro, não era um problema na mente dele, não. Era um demônio que atacava a vida dele. Era um espírito do mal que jogava ele no fogo, que jogava ele na água, que fazia ele sofrer, e a família inteira também sofria com essa situação. Aí ele vai até Jesus e ele clama por misericórdia, e ele fala da situação do filho dele para Jesus. No verso 16, irmãos, sabe o que ele fala para Jesus? Eu trouxe meu filho aos teus discípulos e não puderam curar. Ele estava falando para Jesus: eu estou procurando a cura do meu filho. Eu já trouxe eles aqui aos teus discípulos, mas os teus discípulos não puderam curar. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que se você não for na fonte, se você não procurar o lugar correto, o lugar certo, que é o Cristo vivo, muitas vezes você vai só ser iludido em muitos lugares. Dependendo do lugar que você levar seu filho, eles vão querer internar na psiquiatria, eles vão encaminhar a um psicólogo. Não estou pregando contra psicologia nem psiquiatria, mas se o assunto é espiritual, tem que ser tratado espiritualmente. Então ele fala para Jesus: eu trouxe aos teus discípulos, e os discípulos dele, irmão, não detectaram que o problema é espiritual, não usaram autoridade, ou não tiveram experiência com a situação. Eu só sei que eles não resolveram. Aí Jesus, no verso 17, diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Está vendo? Então ele deixa bem claro que os próprios discípulos dele lá daquela época estavam sem fé.
Eles eram incrédulos para lidar com aquela questão espiritual. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Aí ele fala para aquele pai: traz seu filho aqui. Traz ele aqui. Deixa eu dar um conselho para você que está sofrendo com seu filho, ou está sofrendo com a sua filha, uma situação que nem você está entendendo. Você sabe que não é normal, porque uma mãe e um pai conhecem o seu filho. E quando ele começa a ter comportamentos estranhos, malignos, diabólicos, a mãe e o pai que conhecem o filho desde bebezinho sabe que os comportamentos não é normal. Leve seu filho na fonte. Faça como esse homem fez. Dobre o joelho e clama por misericórdia. Fala para Jesus: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia da minha filha. Vá na fonte. Invoque o nome de Jesus, mas não aceite o mal operar na vida do seu filho da maneira que está operando. Não aceite isso. No verso 18, Jesus deixa claro que o problema que esse jovem estava passando era um problema espiritual. Era um espírito do mal que estava alojado nele, que estava reinando na vida dele, que estava tentando matar ele no fogo, matar afogado, jogando na água. Olha o verso 18. E repreendeu Jesus o demônio. Tá vendo? Jesus foi na raiz do problema. Quando trouxeram aquele menino até ele, ele olhou para aquele jovem e disse: demônio, sai dele. E desde aquela hora o menino sarou. Assim que Jesus expulsou o demônio dele, aquele jovem ficou curado, ele ficou sarado, ele ganhou saúde, ele foi liberto de um espírito que estava causando aquele mal na vida dele. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu passei por uma experiência semelhante. Havia um jovem de 20 e poucos anos que estava já há 15 dias numa cama, enrolado num cobertor, sem tomar banho, sem comer, sem beber, já estava barbudo, e todo mundo que entrava no quarto ele esculachava e expulsava do quarto. Estava lá enrolado em um cobertor, quase 15 dias. A mãe só chorava, o pai não sabia o que fazer, e toda vez que eles tentavam ajudar, que eles entravam no quarto, eles eram expulsos do quarto. Eles entraram em contato comigo, me contaram um pouquinho a situação e eu fui lá. Assim que eu abri a porta do quarto e vi ele naquela situação, eu levantei as mãos e usei a autoridade no nome de Cristo. Eu falei assim: em nome de Jesus, diabos, sai do corpo dele agora. Irmãos, imediatamente ele regalou o olho, jogou o cobertor de cima dele e sentou na cama e olhou para ele. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu fui, dei um abraço nele, ele levantou, nós levamos ele direto para o banheiro, ele tomou um banho, ele fez a barba. 15 minutos depois ele estava sentado na mesa comigo, tomando café. E ele disse que quando eu entrei no quarto, que eu falei aquelas palavras,
ele tomou um choque no corpo dele, ele viu que um peso saiu de cima dele, e ele viu a condição que ele se encontrava. E aquele jovem foi curado. Era um demônio que estava ali, alojado nele, prendendo ele, sufocando ele. E não adiantava, irmão, se recorrer a recursos humanos. Porque se o assunto é espiritual, tem que ser tratado espiritualmente. Então Jesus, após expulsar o demônio dele, aquele jovem, ele é curado. Eu quero mostrar uma outra situação para você, que se encontra em Lucas, capítulo 10, capítulo 13, verso 10. E ensinava num sábado, numa da sinagoga. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Está vendo? Ela também tinha uma enfermidade, mas era um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando Jesus chega, o mal tem que sair, a enfermidade tem que sair, o espírito do mal ele tem que sair quando Jesus chega. Por isso que eu estou dizendo, vai na fonte. Vai diante do trono da graça, faz o que esse homem fez. Jesus, tem misericórdia do meu filho. Agora essa mulher que 18 anos tinha um espírito de enfermidade alojado nela. E quando Jesus curou ela, irmãos, a Bíblia diz no verso 13 do capítulo 13, e impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificavam a Deus. Olha para você ver o que aconteceu no verso 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu Jesus. Jesus chama ele de hipócrita, que após uma cura, um milagre desse aqui, eles vêm querer pregar a lei do sábado para Jesus. Jesus chama eles de hipócrita. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não a leva a beber água? Olha no 16, irmão, não quero falar sobre o sábado não, mas olha no 16, o que Jesus diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha prendido? Tá vendo? Jesus deixa claro aqui que era Satanás que estava fazendo aquela mulher viver encurvada. A doença, a enfermidade que estava nela era uma doença espiritual. Esses dias, algum tempo atrás, eu fui chamado numa casa e havia um homem lá, irmãos, que há 28 dias estava com uma dor de cabeça e ele já não conseguia mais trabalhar, se afastou do trabalho. Ele ficava dia e noite gemendo de dor, afastou do trabalho, se trancou dentro do quarto. Antes passou por vários médicos, nada foi diagnosticado, tomava remédio
dia e noite para passar a dor, e a dor não passava. E isso já estava chegando aos 28 dias, que aquela dor da cabeça dele atormentava, ele não dormia mais dia e noite. Ele chorava, ele gemia, ele não achou resposta nos médicos, os remédios não faziam efeito. E eu fui chamado lá para fazer uma oração por ele. Quando eu cheguei lá, ele estava sentado no chão, com a mão na cabeça. A expressão facial dele era de terror. Mas assim que eu entrei, irmão, eu levantei as minhas mãos em nome de Jesus, espírito do mal. Você que está alojado na cabeça dele, sai dele agora em nome de Jesus. Irmãos, imediatamente a dor foi embora da cabeça dele. Ele levantou do chão chorando e perguntou quem eu era. E eu disse que eu era um pastor e que eu tinha sido convidado para ir lá. Ele começou a chorar e falou: meu Deus, a dor foi embora. A dor foi embora, pastor. O que aconteceu? Era um espírito do mal que estava na mente dele, na cabeça dele alojada, e aquela dor o atormentava. Após expulsar o demônio da vida dele, a dor também foi embora junto. Então existem situações que pode estar acontecendo na sua vida que é espiritual. Mesmo que você procure o médico, psiquiatra, psicólogo, se o problema for espiritual, eles não vão ter resposta para você. Então vá na fonte. Faça com que o homem do pai do lunático fez. Dobrou o joelho e falou: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus vai trazer uma resposta. Ele vai ser um remédio para você. Ele vai ser a saída que você está procurando. Mas entregue a sua vida a Jesus. E se você precisar de uma visita, que você tem uma situação complicada na sua casa, eu também, como pastor, como servo de Deus, eu estou à disposição também para te ajudar e a orar e até visitar seu lar ou visitar seu filho, se vocês aceitarem uma visita. Porque eu conheci um pouquinho o poder de Deus e eu sei que há autoridade no nome de Jesus. Ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele diz no verso 17 do capítulo 16: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes farás dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Deus deu autoridade à sua igreja para lidar com questões espirituais. Quando você vai em Lucas, capítulo 10, verso 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então existe autoridade sobre a liderança para lidar com assuntos espirituais, para expulsar demônios, para destruir enfermidades espirituais, e nós estamos à disposição para te ajudar. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos ouvir mais um louvor. Deus te viu, com Elaine Martins.